Vamos lá. Doutor Tiago, sobre o peeling de fenol, Olha a pele. como ele funciona? E como que funciona o pós-peeling dele também? Então vamos lá. Peeling de fenol é uma das estratégias mais avançadas que nós temos hoje, quando a gente pensa em estratégias para rejuvenescimento facial. Nós não temos hoje nenhum procedimento que consegue dar o mesmo nível de retração que o fenol entrega. Então, em rejuvenescimento, em retirada de rugas, de flacidez, hoje é a nossa melhor opção. Aí você me perguntou também, como que é a segunda pergunta? Como que funciona o pós-peeling? Quanto tempo dura? Como que funciona esse processo todo? Tá. Então, o pós-peeling do fenol, o pós-peeling imediato dele dura 15 dias. Então, o período principal de recuperação são 15 dias. O paciente, quando ele fizer o fenol, ele vai ter 15 dias de um período de recuperação bem intenso, onde ele tem uns cuidados bem específicos que ele vai ter que seguir. Dentre esses cuidados específicos, alguns deles vão incluir desde uma alimentação específica, a alguns nutracêuticos, remédios específicos e alguns cuidados específicos com a pele, como, por exemplo, a utilização de protetor solar, algumas pomadas cicatrizantes. O paciente, durante esse período de 15 dias, não pode lavar a face. Então, um conjunto de coisas bem específicas, onde a gente tudo visando a melhor recuperação possível desse paciente. Então, a gente tenta minimizar qualquer risco de intercorrência, qualquer risco de mancha, qualquer risco de infecção, qualquer risco de dificuldade de regeneração da pele. Então, tudo isso vai ser estrategicamente montado, um programa pós-peeling imediato para esse paciente com duração de 15 dias. Passados esses 15 dias, a recuperação desse paciente continua por um período um pouco maior de tempo ainda. A pele já estará cicatrizada, os hábitos de vida desse paciente já serão normais, então ele já pode se expor ao trabalho, ele já pode sair no mercado, porém sempre utilizando filtro solar adequado, repassando várias vezes ao longo do dia. Isso ele não pode esquecer nunca, isso é fundamental, até porque ele vai querer manter esse resultado depois. Então ele tem que tomar esses cuidados, essas precauções para conseguir manter o resultado que ele vai obter com o fenol, que é um resultado fantástico, de retração, de rejuvenescimento, cicatrizes de acne, rugas, flacidez de pálpebra, flacidez de tecido em geral, é um resultado muito bom. Não, só fazendo um adendo, se tem algum paciente escutando, às vezes já viu, né, vídeos sobre peeling de fenol, já viu na internet que tem vários vídeos que viralizaram recentemente, né, de peeling de fenol. Uma coisa que eu falo, Flavinho, é assim, para o paciente não assustar, é o seguinte: você vai ficar 15 dias com a pele feia, você vai ficar 15 dias feio, com a pele escura, para você não achar estranho depois, né? Eu vou colocar inchado, uma foto. Então, assim, tudo isso é normal, fica mesmo com a pele escura, descama muito, fica inchado. Parece que, eu falo brincando, parece que caiu do avião, parece que estourou um fogão na sua cara e pegou fogo. Mas depois a pele que vem também é perfeita, é uma pele de bebê, assim, uma pele novinha em folha, pronta para ser cuidada. Então, eu acho muito interessante que o paciente saiba disso, né? Que tem que passar por isso para ter a pele boa depois. Eu estou colocando aqui na minha live algumas fotos para eles poderem ver. Ah, legal, bacana. Depois a gente coloca aqui também. Isso. Então, gente, como foi dito pelo Dr. Tiago e pelo Diogo, é interessante que você tenha bastante cuidado no pós, né, após esse procedimento, até para que tenha o resultado esperado, né, porque não adianta de nada o paciente chegar lá na clínica, fazer todo o processo, ele é orientado como que funciona isso, e ele não seguir à risca, né, todo o pós, porque não vai ter o resultado esperado, e aí depois não adianta falar que a culpa é do doutor. Né, tem que ter toda um acompanhamento nesse sentido, certo? Existe um pré-operatório e um pós-operatório. Com certeza. Né? Então, e o pré e o pós-operatório são tão importantes quanto o ato de se passar um peeling que é tão profundo, né? Faz tanta mudança, traz tanto resultado. Então, o pré-operatório, o durante e o depois é um conjunto de coisas, senão... E no pós, Flavinho, a gente acompanha diariamente o paciente. Então, nós temos um grupo no WhatsApp com os nossos pacientes. Então, até um beijo para Carmelita, nossa amiga paciente aí, que ela fez o fenol recentemente, e ela tá mandando diariamente foto pra gente, vídeo, uma forma da gente acompanhar, a paciente não precisa sair de casa, né? Hoje em dia a gente tem essa tecnologia a nosso favor. Então ela manda foto, manda vídeo, a gente vai acompanhando e vendo como tá. Ai, ela tá tão linda. Vai ficar muito bom. Tá muito maravilhosa. É isso, pessoal. Seguindo aqui, a gente tem agora uma pergunta pro Dr. Diogo, perdão.
O peeling de fenol ainda é uma novidade para os dentistas. Isso procede? É uma coisa muito nova no mercado? Sim. Conta um pouco pra gente. Os peelings em geral, né? Quando eu comecei a trabalhar com harmonização facial, em 2017, 2018, os dentistas não se preocupavam tanto em fazer peelings. Era uma coisa que não era tão assim dentro da ROF, né, de dentistas, digamos assim. Com o passar do tempo, eles foram percebendo que não adiantava nada preencher se não tratasse a pele, se não tivesse uma firmeza da pele da pessoa. E os resultados não ficavam 100% satisfatórios, apenas preenchendo com ácido hialurônico, entendeu? Aí eles foram vendo que tinham que entrar com peelings, com gerenciamento de pele, e foram se aprofundando nisso. Lógico, teve embates, né, com outras classes aí da saúde que eram mais especializadas nisso, mas hoje nós temos grandes dentistas que são referências em pele, em tratamento de pele. A gente fala que são dentistas de pele. E sobre o peeling de fenol, então, mais especificamente, é mais atual ainda. Por ser um peeling muito mais forte, hoje em dia nós conseguimos resultados cirúrgicos dentro do consultório, em ambiente clínico mesmo. Não precisa internar o paciente para a gente fazer um peeling de fenol profundo. E ele entrega resultados realmente fantásticos. Então, assim, resumidamente, respondendo a sua pergunta, sim, o peeling de fenol é uma novidade, digamos assim, ainda, né, no mundo da ROF para dentistas. É isso, Thiago? Exatamente. Quando a gente pensa em peelings, a gente precisa entender que nem todo peeling é igual. Às vezes os pacientes chegam no consultório e eles têm esse tipo de dúvida, né? Eles falam, mas isso é só um peeling, é só um ácido. E esses dias até uma profissional da área da saúde teve essa postura, né? A gente às vezes recebe dúvida de profissional, se a gente dá curso ou não, tal. E aí quando a gente vai passar as informações, muitas vezes o profissional fala, nossa, mas não é só um ácido? Não, gente, não é só um ácido, é oácido.com.br, né? Ele entrega o que nenhum outro entrega. De rejuvenescimento, de pós, de pré. Retração. É tudo diferente. Eu diria até, Thiago, que é assim, para os pacientes entenderem que é quase como uma cirurgia. Ele tem que se preparar no pré, no pós, é um pós-cirúrgico praticamente, tem que ficar mais em casa, tudo. Sim. Então não é só um peeling, sabe, mandélico, uma coisinha assim, mais simples. É outra coisa. É que assim, o intuito hoje da live não é fazer uma pré-consulta com ninguém. Então assim, sucintamente, o que a gente pode falar sobre o fenol? Primeiro que não é para todo mundo, não é todo mundo que quer fazer que vai poder fazer. O fenol ele tem indicações e essas indicações elas serão específicas pensando principalmente no fototipo de pele do paciente. Então a pele do paciente tem que ser uma pele um pouco mais clara, ela tem que ser o que a gente chama de fototipo 1, 2, 3, no máximo um 4 e o 4 tem grandes chances de dar hipercromias, de manchar. Então fototipo 1, 2 e 3 são os ideais. Tá? O 4 já pode dar errado. E aí o paciente tem que avaliar se ele quer se sujeitar ao risco ou não. Então, por si só, ao ver isso, a gente já sabe que não é um peeling tão simples como os outros. Outra coisa que a gente vai ter que levar em consideração. O paciente tem que estar ciente que ele vai ter que se resguardar durante 15 dias. Então, o paciente tem que estar muito colaborativo. Ele tem que ter uma possibilidade de ficar em casa, preferencialmente durante 15 dias. Porque o rosto dele estará muito queimado, estará feio, estará com crostas. A hora que o Diogo for falar, ou outra pessoa for falando, eu vou colocar aqui algumas fotos para vocês poderem ver de pacientes durante esses períodos dos 15 dias. Eu já pus algumas, mas eu vou pôr outras de pacientes que já passaram conosco e que foram um sucesso de resultado. E durante esses 15 dias, o paciente tem que preferencialmente fazer uma dieta líquida, porque ele não pode ficar mastigando muito. Se ele ficar mastigando, ele vai estar acelerando o processo de descamação da pele. A cada mordida, a sua mímica facial, a contração muscular vai fazer com que o tecido epitelial se desprenda. E aquele tecido morto não pode sair antes da hora. Ele tem que ficar conectado ao tecido conjuntivo pela maior parte de tempo possível, né? Para que tenha tempo de uma pele nova seja produzida no período adequado de tempo, que vai ser uns 15 dias mais ou menos. Então, assim, o paciente precisa ter isso em mente, tá? Não é um peeling como qualquer outro. Tem que ser encarado realmente como sendo praticamente um processo cirúrgico. Tem que tomar cuidado no banho, não pode lavar o rosto durante 15 dias. Tem que tomar cuidado ao dormir, não é para ficar esfregando o rosto no travesseiro. Entre outros cuidados que serão específicos, mas que valerão muito a pena ao final dos 15 dias. E o paciente vai olhar no final e falar, por que eu não fiz antes? Por que eu não vi essa live antes? Por que nunca me falaram disso antes? Eu teria economizado rios de dinheiro com procedimentos, com creme e outras coisas. E eu acho que, resumidamente, é isso. E é interessante a gente falar aqui também que tanto eu, quanto a Camila, quanto o Thiago, nós acreditamos em procedimentos que dão resultado.
né? Hoje nós trabalhamos com peeling de fenol, a Camila com cirurgias avançadas, então a gente já tem assim não é outro patamar, mas a gente já sabe fazer procedimentos mais avançados. Então a gente gosta daquilo que realmente entrega resultado, sabe, Flavinho? Então os pacientes também gostam disso. Eles não querem fazer alguma coisa, gastar dinheiro para algo que não vai ver resultado. Sim. Então, pelo menos o peeling de fenol, a gente garante que o paciente vai sim ver um baita resultado. Olha só, quase falou. Muito bom, gente. Então, seguindo as recomendações, né, de todos os profissionais aqui que estão, lembrando, quando se fala, gente, de não lavar o rosto, é o rosto, tá? Não deixa de tomar banho, tá bom? Então, vamos só se precaver quanto à face, né? Mas o banho continua, é necessário. Então, somente a parte do rosto que deve ser protegida, né? Porque eu sei que é difícil tomar banho sem, né, lavar o rosto, quem tem costume, assim como eu, de todos os dias. Lavar com sabonete, vir com hidratante, mais não sei o quê. Eu não sei como que seria pra mim. Aliás, só fazendo um adendo, como que é o cabelo? Quantos dias sem lavar? Também tem o cabelo. Durante o período dos 15 dias que o paciente está com o rosto em recuperação, ele não pode lavar o rosto e nem o cabelo, porque se ele lavar o cabelo vai escorrer água no rosto. Então, ou ele não lava o cabelo por 15 dias, ou ele lava o cabelo no cabeleireiro, deitado no lavatório, com a cabeça para trás. Que é o que a maioria faz. É o que a maioria faz, pelo menos uma vez por semana, vai lá e lava o cabelo no cabeleireiro. Sim. Mas se a pessoa não tiver esse recurso, o máximo que ela pode tentar fazer com a ajuda de algum familiar é lavar no tanque, mas não pode molhar o rosto. Sim. E mesmo o banho tem que ser um banho numa água morna, do pescoço para baixo, morna ou fria, porque a própria umidade do vapor de água no chuveiro vai fazer mal para a pele do paciente nesse momento. Bacana. Até para dar uma dica aqui, gente, hoje no mercado tem bastante, não vou fazer propaganda aqui, né? Mas tem bastante shampoo a seco, que pode ser também uma ajuda aí, né? Olha, ele tá recebendo patrocínio. Nesse recurso aí, tá, gente? Bom, eu acho que eles esclareceram bastante aqui todas essas questões, né, dentro de pós, do antes, o que vem a ser novidade no mercado, enfim, que vem avançando cada vez mais. E seguindo aqui as perguntas e tudo mais, eu sei que quando o paciente ele vê a foto, ele fica assustado, né? Porque automaticamente olhando ali a foto, dá a entender que sente muita dor. E agora, para esclarecer toda essa questão, se é uma lenda ou se não é, enfim. Tiago, muita gente acha que o procedimento é dolorido. Aí esclarece pra gente aí se é apenas uma impressão, se dói mesmo. Obviamente que vai ter uma sensibilidade, mas como que de fato é isso? Dói mesmo? Como que funciona? Depende de paciente para paciente? Como que segue essa questão? Eu já fiz, Thiago, vamos lá. Vamos ver se condiz com o que eu senti. Eu sou bem sincero em relação à questão de dor, né? Dor é subjetivo, varia de paciente para paciente. Alguns vão relatar uma dor suportável, para outros vai ser mais dolorido. O que eu posso afirmar é o seguinte, sempre dá para aguentar. Quando a gente tem o estímulo, a vontade, fala, não, é algo que vai me fazer bem, que vai melhorar a minha autoestima, é justificável, a gente já faz um esforço. A maioria dos procedimentos estéticos dói um pouquinho, e nem por isso a gente deixa de fazer. A mulher vai tirar a sobrancelha, dói. Ela vai depilar, dói. Ela vai descolorir o cabelo, arde o couro cabeludo. E o limiar de dor conforme cada paciente. Exato. Né? Então, assim, se a gente pensar, só para tentar ser um pouco mais claro, pensando numa escala de dor de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 fosse insuportável, com as estratégias farmacológicas que a gente usa para aliviar a dor do paciente, aí eu digo em analgésicos mesmo, que a gente vai aplicar no paciente no dia do procedimento, entre outros recursos, a gente pode falar que ele vai arder uma nota 7, 8, durante uns 30 segundos, mais ou menos. Mas com o decorrer do tempo, essa sensibilidade ela vai diminuindo. Exato. Então, ela dura mais ou menos uns 30 segundos de uma dor próxima de uma nota 8 por aí. Isso vai variar de paciente para paciente. Pode ser que um paciente diga 9, outro paciente diga 7. 8 é uma média. E depois de uns 30 segundos, essa dor vai ficar bem mais suave, porque o próprio fenol tem uma característica anestésica na pele. Inclusive, no passado, ele já foi utilizado com esse intuito, né, de anestésico tópico. Mas então ele vai promover uma analgesia, uma anestesia tópica na pele, aonde ele for aplicado, mais ou menos uns 30 segundos depois da aplicação. Então o paciente vai sentir uma dor, um desconforto por 30 segundos, depois ele para de sentir essa dor. E aí é a hora onde eu vou realmente trabalhar o fenol na pele desse paciente. E quando eu digo de realmente trabalhar, é porque o fenol ele é técnico dependente.
Então ele exige que eu esfregue ele na pele do paciente. Então não é só passar o ácido e deixar secar como os outros ácidos. Sim. Então eu tenho que ficar esfregando esse ácido na pele do paciente por um período X de tempo, e aí isso eu vou fazendo setorizado. Então primeiro eu vou fazer uma parte do rosto do paciente, depois eu faço outra parte, tudo com segurança e dando conforto para o paciente, para não doer tudo de uma vez só. Então a gente faz aos pouquinhos, respeitando o tempo do paciente. O paciente pode parar, tomar uma água, pode ir ao banheiro. Então é um procedimento que dá para ser feito. Inclusive em ambiente clínico, a gente não precisa internar o paciente, como no passado já foi feito. No Sim. passado o fenol ele era feito sobre... hoje ainda pode ser feito, existe a possibilidade. De repente um paciente que tem alguma comorbidade, alguma doença, que vai ser identificada no processo de anamnese, inclusive com os exames que a gente solicita, se for necessário, dá para fazer em ambiente cirúrgico. Caso contrário, se o paciente estiver saudável, pode ser feito em ambiente clínico. Tá, você comentou aí, para quem não tem conhecimento de alguns termos técnicos, você disse ambiente de... Ambiente cirúrgico, hospital. Hospital. Então, você falou um outro nome, só para quem estiver em casa ouvindo. Comorbidades. Existe a técnica que o paciente antigamente precisava fazer o fenol em hospital, só Sim. internado. Mas as tecnologias foram avançando, foram descobertas, tiveram outros estudos que hoje é possível fazer em clínica. Uhum. Né? Então, não é necessário fazer essa internação. E as comorbidades são as doenças que os pacientes têm que podem ser controladas. Sim. Então, vamos supor um diabetes, uma pressão alta, que o paciente tem, porém está controlado. Né? Que é um paciente ASA 2, que a gente chama, que ele tem essa comorbidade, mas com os exames todos em ordem, é possível fazer o fenol em clínica. Então é bom deixar claro aqui então, gente, que é só chegar lá, marcar a consulta e já aplicar o ácido, né? Não. Tem toda uma questão de exames para verificar se realmente a pessoa está apta. Então, para quem não conhece... Existem vários critérios, Tem todo um cuidado, né? Para que não aconteça qualquer problema, qualquer... Até para não ter conversinha pro meu nome depois, né, Flávio? Exatamente. Seguindo essa linha ainda, falando do fenol, né, que está em alta no mercado, Thiago, ainda sobre o peeling de fenol, o que você diria para uma pessoa que tem vontade de fazer, tem dúvida, né, tem essas questões, se sente dor, como vai ser o pós, o antes, enfim, o que você diria para essas pessoas que ainda têm esse medo, digamos assim, sobre esse procedimento? Então, a primeira coisa que a pessoa precisa é marcar uma avaliação. Não é uma avaliação, é uma consulta com profissionais da área da saúde. Eu sou biomédico especializado em patologia, em bioquímica, em farmacologia, em imunologia e em microbiologia, assim como os 2 cirurgiões dentistas com os quais eu trabalho. Então, nessa avaliação, nessa consulta de saúde, nós vamos levar em consideração todos os aspectos fisiológicos e humanos dessa pessoa. Sim. Qual o estilo de vida, qual o hábito de vida, com o que você trabalha. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas por que o profissional tem que saber com o que eu trabalho? De repente a pessoa é cozinheira e ela trabalha na beira do fogão, ali a altas temperaturas. Eu não posso fazer fenol nessa pessoa. Sim. Então, tudo isso vai ter que ser avaliado, levado em consideração. Então, a primeira coisa é marcar uma consulta. Nessa consulta, eu vou ver se essa pessoa é elegível ao procedimento sob diversos pontos de vista. Inclusive, o ponto de vista socioeconômico, o ponto de vista de saúde, o ponto de vista biológico dessa pessoa. Então, na maioria dos casos, se o fototipo for de 1 a 3, a gente consegue fazer. Agora, se for um fototipo mais alto, eu vou ter que abrir mão disso. Tá? Aí a gente vai buscar com essa pessoa outras estratégias de rejuvenescimento. Podem ser que leve mais tempo, mas a gente consegue entregar excelentes resultados para quem tem a pele com um fototipo mais alto. Então aí eu posso associar, por exemplo, peelings não ablativos, lasers não ablativos, como por exemplo o Lavian, ou outras estratégias. Então eu vou tratar a pele por mais tempo, mas eu também consigo entregar uma estratégia de rejuvenescimento adequada para essa pessoa. Então se a pessoa está em dúvida, entre em contato comigo, com o Dr. Diogo, com a doutora Camila, nós vamos passar todas as orientações, vamos marcar uma consulta de avaliação e a gente vai junto chegar à conclusão se o fenol é para você ou se não é para você.